Namastê! O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Você já se perguntou o porquê de ficar triste diante de determinada situação? Cada ser humano é único e encara os problemas conforme os seus conceitos e experiência de vida. Portanto, devemos respeitar o modo como cada pessoa lida com a dor de perder alguém importante, por exemplo. Alguns usam a fé para superar esse sentimento, enquanto outros fazem durar para sempre. Há os que se deixam dominar por uma profunda tristeza e com isso acabam desenvolvendo um processo de depressão. Ou seria melancolia? São tantas definições que é possível confundir a nossa mente. No Balaio de Ideias de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre melancolia, tristeza e depressão. E não importa qual estado de espírito, o importante é você seguir em frente e nunca perder a fé. Por isso é fundamental você ter uma religião, seja qual for. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com a nossa parceira, a psicóloga e mestre Andresa Batista Matos. Qual a diferença da melancolia, tristeza e depressão? Olá, tudo bem, Thaisa? Bom, a melancolia, ela é uma doença antiga, né? É a depressão hoje que a gente chamava ela de melancolia anteriormente. E ela foi descrita por Hipócrates na época. E ela, na verdade, ela não existe nos dias de hoje. Então a gente vai tomar como parte a depressão. Bom, vamos falar um pouquinho da tristeza para a gente entrar no processo de depressão e os critérios que estão inseridos como sintomas, né, para caracterizar a pessoa num quadro patológico. A tristeza, ela é temporária, né, ela não perdura por muito tempo, ela é algo temporário, passageiro, enquanto a depressão nos habita. A depressão, ela tem quadros, ela tem critérios para a gente diagnosticar a pessoa num quadro patológico. Então, a gente está falando de alteração do sono, a gente está falando de alteração do apetite, a gente está falando de anedonia, que é a perda de interesse por coisas feitas anteriormente, né? Então, assim, tem vários critérios que a pessoa necessita se enquadrar para estar num quadro depressivo. E existem outros tipos de depressão, né? Então, a depressão tem vários subtipos, vamos dizer assim. E aí é onde a pessoa vai num psicólogo ou num psiquiatra e descobre esse diagnóstico. Então, essa é uma diferença básica dos critérios da melancolia, tristeza e depressão. Exatamente. E como nós podemos verificar, né, que aquela pessoa ela está entrando em um processo de depressão? Então, quando a gente passa por uma crise, seja ela diversa, a nossa vulnerabilidade aumenta. A nossa vulnerabilidade aumentando, o que acontece? Nós necessitamos tudo aquilo que nos suportava, né, por trás, anteriormente, que são os nossos padrões, valores, comportamentos, a forma como agimos, acaba por ser questionados. E aí, quando a gente questiona os nossos comportamentos, a gente acaba que desenvolvendo um declínio moral, uma sensação de declínio moral, onde tudo está acabado, né? Então, assim, a sensibilidade ela vai aumentar a partir do sentimento de infelicidade. E esse sentimento de infelicidade, ele está presente muitas das vezes. Em outras vezes é necessário também a gente observar o que acontece. O indivíduo, ele tem certas dores, emoções, que ali ele coloca, mas elas não existem. Até mesmo a gente falando, né, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, da fé, né, o próprio evangelho fala que tem um subtítulo ali chamado tormentos falsos, que é onde a dor existe ali para a pessoa, mas ela não existe em si, né, a quantidade de dor, mas ela não existe. Existe na cabeça da pessoa, exatamente. Então, é uma situação que a gente tem que entender se a pessoa está passando por uma vitimização ali ou não,
né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, que a gente vai chegar na sensibilidade. Porque o que acontece? Muitos de nós temos um grau de sensibilidade. Se a gente pegar, por exemplo, um copo de plástico, né, e apertá-lo, a gente vai ver que até um determinado ponto ele vai voltar, o copo vai voltar. Então é a mesma coisa nós. Se nós passarmos por uma certa situação, a gente vai conseguir retornar a uma vida normal, dependendo do trauma, da dificuldade que a gente passou, enfim, a gente vai conseguir seguir. Outras vezes, dependendo do que a gente já vem passado, né, colocado como algo bem tenso, se a gente apertar aquele copo, ele não vai voltar para o normal. Então, quer dizer, a pessoa, o trauma é representado pelo copo. A gente vai ver que a pessoa não vai conseguir retomar uma vida, vai estar enlutada ali por certa forma, ou por perdas, ou por uma questão de depressão, né, ansiedade também, que acomete o ser humano, os traumas acometem aí o ser humano de uma forma, né, importante. Então a gente tem que perceber. Agora, nós temos que entender também que várias pesquisas foram feitas ao longo do tempo. E para a gente entender o que acomete o sentimento de desencanto do ser humano nas últimas 3 décadas, exatamente a fundação da TV 24 horas, né? Por quê? Porque eu começo a ver algo que é negativo, eu reverbero aquilo no meio em que eu vivo. Então eu começo a falar sobre questões negativas, a falar sobre coisas que eu incuti, né? E não percebo que enquanto eu estou vendo aquelas notícias, né, que trazem malefícios para mim, a minha mente, a minha saúde mental, eu não entendo que também há coisas positivas por trás acontecendo. Mas o que eu visualizei naquele momento vai ser muito importante para o indivíduo conseguir colocar para fora aquilo que ele vê, visualiza e escuta, né, o tempo todo. Então a TV 24 horas, ela causa um sentimento de desencanto, né, na humanidade. E aí as pessoas começam a focar no quê? Só no negativo. E aí você está trabalhando com uma pessoa, com pessoas, 40 pessoas, e você tem uma delas no grupo que você não gosta. Você vai ficar pensando no final de semana em quem? Naquela que você não gosta e esquece as outras 39, né? Então você começa a criar um ciclo de doença mental para você. E esse ciclo ele vai perpetuando na sua vida, trazendo malefícios à sua saúde mental, individual, social, e aquilo vai repercutindo sem mesmo às vezes você perceber que você está repetindo esses padrões. Então tem todas essas questões aí envoltas, né? Então, para a gente entender por que o ser humano, alguns têm mais sensibilidade ou vulnerabilidade, a gente tem que entender o processo de pesquisa. E eles começaram a verificar, o fulano é o QI do fulano, né? A capacidade intelectual do indivíduo. Não, não é. Isso por si só não é o suficiente para a gente falar. O indivíduo é depressivo por conta do QI. Não, isso não existe, né? É o gene. Então tá, minha avó, ela teve depressão, mas os meus pais não tiverem, ou vice-versa. Também não é o suficiente para a gente determinar o processo depressivo, porque que está instalado em tal indivíduo. Aí a gente vem a questão da cultura. Porque eu moro num país sul-americano, né, latino, ou na América do Norte, ou na Dinamarca. Não, isso não é o suficiente para a gente entender o processo depressivo, né? Então, assim, eles começaram a investigar, só que eles tentam o quê? Colocar o quê? Começam a colocar questões sempre materiais como possibilidade da causa do trauma e não entendem que há alguma coisa por trás, né? Porque aí, se a gente pensar na questão seguinte, os gêmeos, o João tem 5 anos, o Pedro tem 5. Um foi para a escola, o outro ficou.
Aí o João, que ficou em casa, viu os pais brigarem, desenvolveu depressão. Por si só é possível falar que só porque o João viu os pais brigarem que desenvolveu a depressão? Não, porque se a gente pensar nos gêmeos xilófagos, que são aqueles juntos, que têm o mesmo corpo, duas cabeças, que são tão diferentes entre si, né? E gostam de coisas diferentes, não é o que acontece no meio que faz com que eu me torne ou não depressivo. É como eu represento a vida, porque se a gente for pensar naquele filme Quer Ser Milionário, que é Jamal, Laquita e o Salim, são 3 irmãos. Os pais morrem no início do filme, acontece lá no Paquistão, né? E é uma região que é disputada entre Paquistão, Índia, tem hindus, enfim. O Jamal, se não me engano, foi o que sucedeu. Então, quer dizer, todos os 3 passaram pela mesma experiência dolorosa, pela mesma dor profunda, pelo mesmo sofrimento, tiveram os mesmos pais. Só que o Jamal conseguiu se superar e se tornar uma pessoa digna, porque ele representou os acontecimentos como algo positivo para a vida dele. Já o Salim não, ele interpretou todos os acontecimentos como algo negativo, e isso repercutiu na vida, que ele foi para o caminho errado. Então não é o que acontece, é como eu represento aquilo que acontece que eu trago para a minha vida. E conforme eu represento, eu posso representar aquela imagem ou aquela situação como negativa e ficar repercutindo os padrões que a gente começou a falar no início como negativos na minha vida, e eu não acho uma saída para um fator positivo. Então é esse o processo da depressão, além do que eu preciso entender que há um ser maior que me representa. E aí é onde a gente vai entrar no poder da fé, da religião. No caso, quando alguém tem a depressão, ela precisa de um tratamento. Exatamente. Né? Como é que funciona esse processo para melhorar essa depressão? Sim, ou a pessoa procura o psicólogo, né, que geralmente acontece, ou o psiquiatra. E se o psiquiatra vê que o indivíduo precisa de um tratamento psicológico, vai chegar até nós, psicólogos, e a gente vai acessar o indivíduo, ver qual o nível de depressão que ele se encontra, o porquê, vai entender o porquê dessa depressão, que geralmente está focado no início da infância, né, muitas das vezes, e entender, puxar esse fio que está no novelo escondido, que a gente precisa entender o motivo e fazer esse indivíduo funcionar no meio, que é o mais importante e o essencial para a vida dele. Então esses são os principais procedências, né, a serem tomadas. Sim, aí você disse sobre haver um ser maior, né? No meu entendimento, nós estamos nos referindo a Deus, né? E cada um, como se diz, se conecta com Deus da sua forma. Para essa melhora, né, na depressão, é importante a religião? É importante a religião, é importante a fé, é importante acreditar. Porque se eu tiver uma religião, não tiver fé e não acreditar, não adianta, né? Então é importante eu ter esse conhecimento e vivenciar Deus na minha vida. Porque a gente sabe que Ele está presente sim, e é o que nos vai auxiliar a superar a fragilidade que a gente sente nos momentos de dor, de angústia, de ansiedade. E essa fragilidade, se eu supero, eu desenvolvo competências e a resiliência, porque a resiliência é a capacidade universal que me permite, na verdade, né, me permite ou permite a um grupo, a uma comunidade, de superar ou minimizar os efeitos nocivos das adversidades que eu vivo, né, da vida. Então, tudo isso é necessário para que eu cresça enquanto indivíduo, eu cresça enquanto espírito, porque todos nós somos espíritos, né? Diante de um ser maior, independente da religião, e que a gente possa desenvolver esse poder para evitar
essa dor profunda dos sentimentos de dor e profundidade que a gente sente. Antes de concluir a entrevista, Andresa fez uma análise rápida sobre como a violência está sendo construída na mente dos jovens por conta dos crimes que ocorreram nas escolas e na ameaça de novos ataques. Antigamente, né, um tempo atrás, a gente via isso acontecendo só fora do Brasil. Agora chegou aqui. Como é que isso chegou? O que está acontecendo? São jovens, né? O que estão acontecendo com esses jovens que estão praticando esses atos? Exatamente, Thaís, esse é um fato muito preocupante, a gente pode verificar, né? Por outro lado, o que os pais estão fazendo com as crianças? Matando o poder de resiliência, que é a incapacidade, os pais estão incapacitando as crianças de tomar solução, de resolver seus próprios problemas na vida. Então, se há algum problema na escola, o pai vai em cima do professor e não deixa a criança resolver por si só. Não deixa a criança sofrer tal situação. E ela tem que passar por aquela situação para gerar um processo de frustração para que a pessoa dê conta de lidar com a frustração, né? Existem N situações que estão levando à agressividade, né, no meio em que estamos vivendo. Jogos indevidos, em idades indevidas, né? Se a gente for pensar, temos a primeira versão do GTA, que para mim é um jogo que descabido, né? Eu não consigo ver uma criança ou um adolescente jogando aquele jogo, porque é de destruição, né? Então é a mesma coisa que os pais estão fazendo com os filhos, destruindo, porque o amor, ele não destrói, ele fortalece, né? Então, se a gente for pensar nesse processo em si, está havendo destruição da família, onde acabaram-se os hábitos, né, os rituais, os valores, exatamente, os valores que são tão importantes, né, os padrões de reconhecimento do indivíduo dentro do seu lar. Então, nós temos N situações que permeiam todos esses processos e aí estão resultando num processo de agressividade no meio em que eu aprendo exatamente o que eu estou vivenciando no meu lar, eu reproduzo o que eu estou vivenciando e aplico no meu meio em que eu vivo. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas com a família em si e os padrões, como ela está sendo sustentada, está refletindo no comportamento do ser humano hoje, principalmente dos jovens. Agora, algo que eu vejo também é a falta da fé, a falta de um ser maior presente naquela família, porque muitos dos jovens, eles não são apresentados para Deus, e isso faz uma diferença imensa na vida do ser humano. Hoje nós aprendemos juntos sobre a diferença de melancolia, tristeza e depressão e a importância do fortalecimento da nossa fé. Também tivemos uma análise de como a violência pode estar sendo construída entre os jovens por conta de jogos violentos e de ataques a escolas. É bom pensar nisso, saber e entender qual é o papel dos pais em toda essa situação. É preciso dar bons exemplos e saber quais são os ambientes com os quais seus filhos convivem na internet e no dia a dia. Se os pais não derem bons exemplos, outras coisas darão esse exemplo que nem sempre será bom. Vamos refletir. E lembre-se que você não deve limitar seus sonhos, deve sonhar alto e com fé. Gostou desse assunto? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e envie a sua sugestão para o nosso WhatsApp. Todas as ideias abordadas até aqui foram sugeridas por pessoas que se interagem conosco e buscam o aperfeiçoamento para se tornarem melhores. Até o próximo vídeo. Namastê!